Gente, eu quero trazer com essa mensagem de hoje, o tema será 3 motivos para olharmos para Deus. Nessa palavra, eu vou te dar três motivos para você continuar olhando para quem? Para Deus, amém? Nosso Deus e nosso Pai, fala conosco na Tua palavra, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos assim, meu Pai, entender o Teu propósito através dessa palavra. Diga assim, igreja: Senhor Jesus, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas sim aquilo que eu preciso ouvir, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra de Deus, igreja, ó: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. 3 motivos para continuarmos olhando para Deus. Porque quando nós estamos enfrentando dificuldades e desafios na nossa vida, é comum muitas das vezes nós nos desanimarmos, nós nos frustrarmos, e muitas são as vezes que nós ficamos como, gente, sobrecarregados pela luta, pelo problema, pela dificuldade, pelas situações que nos acontecem no nosso cotidiano. Mas é nesses momentos que é de extrema importância nós lembrarmos, igreja, que nós podemos contar sempre com a força de quem? Com a força de Deus, com um consolo de Deus, porque nós temos um Deus que, por mais que seja grande a tua luta, por mais que seja grande, a tempestade ou um momento difícil que você está passando, Deus, Ele é infinitamente mais, muito mais, 1000 vezes mais, maior do que qualquer luta, maior do que qualquer gigante. Aliás, a Bíblia diz que Deus se curva, sabe para quê? Para ver o que se passa no céu. Deus é tão grande, é tão poderoso, que Ele chama cada uma pelo seu nome, todas as estrelas, e não vem a faltar uma. A Bíblia diz que Deus, Ele mede a palmos, o que, igreja? O céu. Alguém aqui consegue fazer isso? Hein? A Bíblia diz, o profeta messiânico Isaías falou: quem na concha da sua mão mediu todas as águas do universo? Você pode ter a mão maior que for, mas se colocar um copinho com água, a pessoa consegue segurar a água? Não. E a Bíblia diz que Deus, em uma só das suas mãos, Ele mediu todas as águas do universo. Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. E quando nós olhamos para o problema, quando nós olhamos para a dificuldade, e nós apontamos muito mais o problema ou a dificuldade do que a Deus, nós estamos dizendo: não, esse problema, ele é maior do que o meu Deus. Essa dificuldade, ela é mais gigante do que o Deus que eu sirvo. Por isso que quando uma pessoa começa muito a exaltar o problema, ela começa a se enfraquecer aonde? Na fé. Ela começa a reclamar, começa a murmurar, começa a questionar: será que Deus está comigo?
Será que Deus me ouve? Eu estou indo para a igreja e não está mudando nada na minha vida. Quando uma pessoa começa a exaltar demais a luta, o problema, a dificuldade, ela vai se enfraquecendo na fé. Mas quando uma pessoa, ela exalta o Deus que ela serve, o Deus que ele busca, a igreja, aí ele cresce mais na fé. Aí ela cresce mais na fé. E o problema vai se diminuir. Eu acho que é lá em Salmo 56. Davi fala assim no versículo 4. Em mim vindo o temor. O que é o temor? Para Davi, o medo. Em mim vindo o medo, hei de confiar em ti, em Deus, em cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança. Olha só, Davi disse assim, em mim vindo o temor, ou seja, talvez Davi estava passando por uma luta, talvez Davi estava passando por uma dificuldade, e isso causou medo nele. Só que Davi não exaltou o problema, Davi não exaltou a dificuldade, Davi não exaltou o momento difícil. Ele disse, em mim vindo o medo, em mim vindo o temor, hei de confiar em quem? Em Deus, em cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança. Então nós podemos, igreja, ter a certeza, ter a convicção de que nada, absolutamente nada, nem doença, nem enfermidade, nem luta no casamento, nem luta na família, nem luta financeira, nem luta de perseguição, nem luta de depressão, nada é maior do que o Deus que você serve, minha amiga, é maior do que o Deus que você busca, meu amigo. Por isso, diante do problema, não exalte o problema, mas exalte a grandeza do Deus que você serve, porque maior do que essa luta, igreja, é aquele que está na direção da tua vida. Diga graças a Deus, bata palmas para Jesus, igreja. O Salmo 121 nos apresenta 3 motivos pelos quais devemos continuar olhando para Deus em momentos difíceis. E o primeiro motivo que eu quero trazer para você é, porque Deus é o nosso socorro. O primeiro motivo para você continuar, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que te trouxe aqui hoje, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas o primeiro motivo para você continuar olhando para Deus, é porque Deus, Ele é o nosso socorro. Ou seja, o Salmo começa com esta afirmação: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele fala assim, ó, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e o que, igreja? O céu e o que? E a terra. Ou seja, essa é uma afirmativa, é ele dizendo, olha, por mais que seja grande o problema, por mais que seja elevado a dificuldade, por mais que seja difícil a situação, mas o Deus que eu confio, o Deus que eu busco, o Deus que eu sirvo, Ele é maior do que tudo e do que qualquer coisa. Por quê? Porque Ele fez os céus e Ele fez a terra. Não existe nada maior do que o céu, do que a terra, igreja. Ou seja, não existe nada maior diante daquele que é poderoso para fazer nova todas as coisas na sua vida. Então nessa noite escute o que Deus manda te falar. Ele é socorro na tua vida. Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, você não pode se desesperar a ponto de perder os parafusos, a ponto de chutar, me desculpa a maneira de falar, o pau da barraca. Não, você tem que continuar crendo que Deus está no controle dessa situação. Sabe por quê? Porque aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, igreja, o câncer não é nada, a doença não é nada, a porta fechada não é nada, a derrota, a miséria não é nada. Maior é o Deus que está na tua vida, Ele é tudo. Bata a palma para Jesus. O primeiro motivo para olharmos para Deus é que Ele é o nosso socorro.
Em tempos de dificuldades, igreja, podemos nós confiar que Deus está conosco e nos ajudará a superar todas as adversidades. Quantas lutas você não já passou? Quantas tempestades você não já enfrentou e você clamou a Deus, você continuou na sua fé, você continuou buscando, e hoje você está aqui para dizer que Deus é bom e que o diabo não presta, e que você vai vencer a luta. Devemos nos lembrar, gente, de que Deus é o nosso, de que Deus é criador dos céus e da terra. Quando a Bíblia fala assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque não existe nada maior do que Deus. Nada. Deus fez os céus, Deus fez a terra, tudo com o poder da sua palavra. Você sabia que Deus fez tudo pelo poder da sua palavra? Haja sol, ou haja luz, haja água, tudo pela palavra de Deus começou a se formar. Então eu quero que você coloque isso no seu coração. Você que de repente chegou aqui hoje desanimado, desanimada, pensando em parar, pensando em desistir, não faça isso. Pelo contrário, o motivo que você tem para continuar olhando para Deus é que no meio dessa tempestade Ele é o teu socorro bem presente nos momentos da tribulação. Salmo 46 vai dizer: Deus é socorro bem presente nos momentos de tribulação, portanto não temeremos, ainda que as águas se tumultuem, ainda que a terra se transtorne, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, minha amiga, meu amigo. Será que aqui nessa noite tem mulher de Deus, tem homem de Deus, para dar glória a Deus, para dar aleluia, para dizer santo é o Senhor? Essa noite Deus está te chamando para você continuar olhando para Ele, porque Ele está falando para você assim: olha, eu sou o teu socorro. Não se apoie em homens, não se apoie em pessoas, porque maldito é o homem que se apoia no homem, que confia no homem, mas bendito é aquele que se confia no Senhor, bendito é aquele que coloca a Deus como a sua prioridade, igreja. Quando nós clamamos por socorro, Deus nos ouve e Ele nos atende, Ele nos dá força. Amém, amados? Então o primeiro motivo que você tem que ter para continuar olhando para Deus é que Deus é o teu socorro. Pode fulano te rejeitar, pode Beltrano te abandonar, mas existe um que é socorro bem presente nos momentos da tribulação que você passa. É Deus. Deus, Ele é poderoso na tua vida. Amém? Nunca abandone a Deus. Nunca se permita com que o diabo jogue na sua mente: olha, Deus não te ama mais, Deus não te ouve mais, Deus não está contigo. Não, pelo contrário, Deus, Ele é contigo em qualquer situação da tua vida. Diga graças a Deus. Gente, o segundo motivo porque nós devemos continuar olhando para Deus em tempo de tribulação, é porque Deus é o nosso guarda. Aqui no versículo 3 ele fala assim, ó: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te... É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, o segundo motivo para você continuar, minha amiga, meu amigo, olhando para Deus, é que Deus, Ele é o nosso guarda. Ou seja, Deus não somente nos ajuda a superar as dificuldades, a superar os momentos difíceis, mas Deus também, igreja, Ele nos protege dos perigos que nos cercam. Deus, Ele nos guarda de tudo aquilo que o diabo arma para tentar ceifar a minha alma, a sua alma.
Podemos confiar em Deus, porque Ele sempre estará vigilante. Olha o que Ele falou, né? Ele não permitirá que os teus pés, ou seja, por mais que você esteja passando por lutas, mas se você continuar olhando para Deus, continuar colocando Deus como o teu guarda, como aquele que é o primeiro da tua vida, ainda que venha noites traiçoeiras, Ele não vai permitir que os teus pés saiam da presença dEle. Ele não vai permitir que essa luta tire a tua paz. Ele não vai permitir que essa situação desestruture o teu coração, a tua fé. Dá para entender, gente? Porque quando nós confiamos em Deus e nós colocamos Ele como nosso guarda, gente, Ele nos protege de toda a investida de Satanás. O que é que diz lá em Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, eu tenho que colocar Deus em todas as situações da minha vida como primeiro, como a prioridade. Ainda que eu lute pela minha casa, ainda que eu lute pela minha família, ainda que eu lute para vencer as lutas e as tribulações, mas se eu não colocar Deus na frente, tudo isso será em vão. Eu tenho que colocar Deus na frente. Eu tenho que colocar Deus como o meu protetor. Diga graças a Deus. Amém? E feliz é aquele que tem como seu guarda o Deus de Israel, o Deus poderoso. Porque esse não dorme. O homem dorme, o homem vacila, o homem se frustra, o homem se desanima. Mas e Deus? Hein, gente? A Bíblia diz que Deus não dorme. Ele nunca dormitará. Ele é o guarda de Israel. Quem é Israel? Israel nos dias de hoje é a igreja. Ou seja, Deus, Ele guarda a sua igreja, Ele guarda o seu povo, Ele guarda aqueles que buscam a Ele e que fazem dele, igreja, o amor da sua vida, a sua prioridade. Deus guarda a nossa. Gente, você não imagina o tanto de livramento que Deus já te deu nessa vida. Se Deus permitisse você ver 1% de livramento, você ficaria de queixo caído, viu? Porque não teria fim. O diabo já tentou ainda hoje matar você, tirar sua vida. O diabo já tentou ainda hoje destruir você, mas por que não conseguiu? Porque quem guarda a tua vida é Deus. Se o diabo tivesse oportunidade na primeira brecha, ele nos mataria, ele tiraria a nossa salvação. Mas existe um Deus poderoso, gente, que você não vê, mas Ele está 24 horas guardando a tua vida, guardando a tua casa, guardando a tua família. Diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus. Por isso que fala lá em Salmo 91, versículo 11: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Então, o segundo motivo, o porquê você deve continuar olhando para Deus no meio dessa tempestade, é porque Ele é o teu guarda, é Ele quem te protege. Um dia que você sair debaixo das asas dEle, o diabo não deixa mais você voltar, viu? Eu conheço um monte de pessoas, que saíram debaixo das asas de Deus e que o diabo laçou e não consegue mais voltar para a presença de Deus, não consegue mais se firmar. Lá em Salmo 91 fala, gente, que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu balo, debaixo das tuas asas eu estarei. Enquanto você estiver debaixo das asas de Deus, sobre a proteção de Deus, você vai estar o quê? Seguro. Então Deus é o teu guarda. Tem pessoas que ela anda por aí cheia de segurança, não anda? Hein? Mas isso não impede. Eu estava vendo uma reportagem. Isso foi lá não sei se foi na Argentina.
O cara acabou de sair, ele estava sendo eleito para prefeito, parece, uma coisa assim. Ele estava saindo escoltado de segurança, gente. Quando ele entrou dentro do carro, um monte de bala comeu. E tudo em cima dele. Cercado de segurança, como é que pode? Você vê, se o homem não tiver Deus como a sua prioridade, gente, ele está sem segurança. Ele pode ter a segurança que for, as forças armadas, pode ter, hein, gente, o melhor colete à prova de bala. Mas se o homem não tiver Deus como a sua prioridade, como a coisa mais preciosa da sua vida, ele vai estar desprotegido, principalmente contra os ataques do inimigo, do diabo. Você está entendendo? A Bíblia diz lá em Salmo 124 o seguinte: Davi disse bem assim, ó: se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Sabe o que Davi está dizendo? Olha, se Deus não for a minha proteção, se Deus não for o meu guarda, eu vou cair, eu vou desfalecer nas mãos dos meus inimigos. Mas bendito seja o Senhor, que nos livrou das mãos deles. Então o segundo motivo para você continuar crendo, para você continuar vencendo, olhando para Deus, é você ter a convicção de que Deus é o teu socorro e de que Deus é o teu guarda. Ele não dorme. Bata a palma para Jesus, igreja. Deus, Ele te protege de problemas ocultos, escondidos. Tem pessoas que batem nas suas costas, que diz ser o teu amigo, mas não vê a hora de ver a tua derrota, a tua desgraça, o teu fracasso. Tem pessoas que correm lado a lado com você, mas que é um falso amigo, é uma falsa amiga, que quer roubar o que é teu, quer ver o teu casamento destruído, quer ver a tua família arruinada, quer ver você na derrota, no fracasso. Aí quando Deus tira, você não tem que reclamar, você não tem que murmurar, tem que agradecer a Deus, porque Deus sabe o que faz. É assim ou não é? Se pessoas que estavam conosco outra hora agora se afastou, é porque é Deus tirando. Deus sabe o que faz. Deus livra nós de perigos escondidos, de situações que nós não vemos com os olhos físicos. Amém, amados? Gente, a terceira, para a gente finalizar, o terceiro motivo porque eu devo continuar olhando para Deus, é porque Deus, Ele é o meu protetor. Ele não é somente guarda, Ele protege. O guarda vigia. Amém? QAP, olha, está tendo aqui uma situação, 2 meliantes aqui, manda aqui uma viatura. O guarda, ele vigia o perímetro, ele vigia a área. Eu que já fui vigilante, eu sei como é que funciona. Olha, manda aqui uma viatura, porque tem 2 meliantes assim, assim, assado. E não parece ser boa pessoa não, parece estar com má intenção. Agora, um protetor, ele faz o quê? Ele protege. O guarda, guarda. E o protetor protege. Como diz aqui, gente, no versículo 5, ó: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua. De dia não te molestará o sol, nem de noite. O Senhor te guardará de todo. Quando a Bíblia fala assim, gente, ó, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O que Deus me traz à memória? O tempo que o povo de Israel saiu do Egito. A Bíblia diz que por causa da murmuração do povo de Israel, Israel caminhou 40 dias no deserto, não foi? Foi ou não foi, gente? Me ajuda aí, tá? Se estiver errado, pode falar. A Bíblia diz que durante o dia, você sabe que no deserto é assim, durante o dia é um sol escaldante, ninguém aguenta. E durante a noite é o inverso, é um frio que ninguém aguenta. Só que durante o dia, quando o povo caminhava debaixo daquele sol escaldante, o que era que Deus mandava? Uma coluna de nuvem,
para não somente guiar o povo, mas para também trazer uma sombra fresca para o povo. Então, de dia não te molestará o sol, quer dizer que Deus nos guardará. Deus vai adiante de nós, nos guardando de toda a investida maligna, de toda a investida do inimigo, de toda ação escondida, espiritualmente falando. De noite, Deus mandava o quê? Uma coluna, para quê? De fogo, para esquentar, aquecer aquele povo. Você vê o cuidado de Deus? De dia, uma coluna de nuvem, de noite, uma coluna para proteger, para guardar, para abençoar o seu povo. E é isso que Deus faz comigo e com você, quando nós colocamos Ele como o amor da nossa vida. Quando nós buscamos a Ele, não por aquilo que Ele dá, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Ele nos guarda de dia, Ele nos guarda de noite. Glorifica bem forte o nosso Deus, igreja. Para a gente finalizar, gente, diz assim, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Quem entendeu essa palavra? Então existem 3 motivos pelo qual devo continuar olhando para Deus. Deus, Ele é o meu socorro. Não é isso? O segundo é, Deus, Ele é o nosso guarda. E o terceiro, Ele não somente guarda, Ele protege a gente. Ele nos livra de todo mal. Amém, amados? Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? Ele salva a nossa alma. Ele nos dá salvação, vida eterna. Gente, talvez você está aqui hoje passando por um problema, por uma luta. Não dê ênfase a esse problema, não dê ênfase a essa luta. Dê ênfase àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Continue olhando para Deus, porque maior do que qualquer coisa que você esteja buscando aqui nessa terra, a prioridade da sua vida tem que ser a tua salvação. Diga graças a Deus.